No vídeo de hoje eu quero contar para vocês o que de verdade nos fez voltar para o Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Gênesis Siqueira e esse é o canal Siqueira Portugal. Esse canal surgiu com a intenção de mostrar para vocês a minha vida e a vida da minha família em Portugal. E acabou que com 5 meses em Portugal nós voltamos para o Brasil. No vídeo de hoje eu quero contar o que de fato nos motivou a voltar, o que de fato nos fez retroceder e voltar para o Brasil. Bom, em primeiro lugar eu quero dizer que eu tinha convicção de que era um propósito de Deus a nossa ida para Portugal. Na verdade eu tenho convicção de que Deus tinha um propósito para nós cumprirmos naquela nação. E eu tenho meus motivos para crer nisso, tenho meus motivos para entender que tudo que Deus fez durante o processo da nossa ida para Portugal foi algo assim milagroso e maravilhoso. Porém, o maior motivo da nossa desistência de Portugal não foi falta de trabalho, não foi a falta de conseguir um bom arrendamento, não foi a falta de amigos, não foi o clima muito frio. O problema não foi Portugal. O maior motivo de nós voltarmos para o Brasil foi eu mesmo. Foi eu mesmo. Sabe, pessoal, durante 2 anos eu lutei praticamente assim, sozinho, para conquistar a nossa nacionalidade portuguesa. Digo sozinho porque o sonho maior de ter essa nacionalidade, de ter esse documento, de ter essa oportunidade era meu. A minha esposa e as minhas filhas vieram atrás de mim, vamos dizer assim. E durante esses 2 anos eu pedi ao Senhor, orei e também coloquei em prática aquilo que eu estava buscando conhecer, e as oportunidades apareceram, pessoas nos abençoaram, nos ajudaram a concluir esse sonho de ter a nacionalidade portuguesa. Eu pedi também a Deus para que, se fosse da vontade dele a nossa ida para Portugal, ele colocasse no coração da minha esposa e tudo desse certo para que um dia nós fôssemos para lá. E o meu maior medo era da minha esposa e da minha filha maior, porque elas nunca saíram daqui. A minha esposa sempre foi muito apegada à família, à mãe dela. A minha filha maior também sempre foi apegada à minha sogra. E eu tinha muito medo de chegar lá e elas sofrerem. Porém, ao chegar lá, as coisas foram ao contrário. Elas se adaptaram muito melhor do que eu. A minha esposa amou, gostou demais. A minha filha maior se deu muito bem na escola e tudo mais. E aqui nesse momento eu quero começar a abrir um pouco o meu coração. Eu sei que vocês sempre me acompanharam, sempre acompanharam a nossa família. E tem muita gente que quer saber o real motivo da nossa decisão de voltar para o Brasil. Eu creio que contar isso para vocês também vai deixar um alerta, vai fazer com que vocês se preparem também nessa questão. Muitas pessoas se preparam financeiramente, se preparam procurando escola, cidade, onde vão morar, trabalho e tudo mais. Porém, o processo de mudança, quando você chega em outra nação, quando você chega em outro país, é muito dolorido. Muito complicado você começar do zero em um outro lugar, em uma outra cultura, em uma outra nação. São assim muitas incertezas, muitos medos, muitas dúvidas, muitas perguntas que surgem. Eu me lembro que na primeira semana que eu cheguei em Portugal, eu comecei a chorar bastante. Eu me lembro que estava deitado em uma cama junto com as minhas filhas e com a minha esposa. Elas já estavam dormindo e eu olhei para as minhas filhas e olhei aquele monte de malas todo ali perto de nós, próximo de nós, dentro daquele quarto. E eu comecei a chorar desesperadamente, e a minha esposa acordou e começou a ver eu chorar daquele jeito. E na minha mente vinha assim, por que eu fui fazer isso? Que loucura que eu fiz, as minhas 2 filhas aqui, sabe? Aquele pensamento assim, um pensamento terrível que eu nunca tinha tido, um sentimento muito ruim, uma dor muito grande começou a brotar dentro do meu coração quando eu cheguei em Portugal, na minha primeira semana em Portugal. Mas depois disso eu me levantei, comecei a correr atrás das coisas e as coisas foram melhorando. Quando eu já estava morando em Leiria, eu comecei a ter várias crises de choro, de angústia, de pânico, de sofrimento, sabe? Não tinha lugar para mim que estava bom. Eu sentava num canto do quarto e começava a chorar, eu ia dormir, começava a chorar, e eu percebi que eu comecei a entrar em uma depressão. Diante de toda essa situação, de toda essa dor que eu estava sentindo, a minha esposa, sabe, foi uma guerreira. Ela sempre esteve do meu lado, me apoiando, me ajudando, me fortalecendo, sabe, guerreando essa guerra junto comigo. Infelizmente essas crises começaram a aumentar, sabe, a dor, a tristeza, a angústia dentro do meu coração começou a ficar pior, sabe, a ficar assim algo insustentável, algo muito, muito ruim mesmo. E um dia aconteceu uma dessas crises até no meu trabalho. Foi muito complicado. Posso afirmar que é terrível passar por isso. Eu sei que existem muitas pessoas que sofrem com esse tipo de depressão, de angústia, de pânico e, sabe, cara, é algo terrível. E eu sei também que tem muita gente que nunca passou por isso e julga
às vezes, as pessoas que passam por determinada situação como essa. Passei por um tipo de sentimento que eu nunca tinha tido na minha vida. Parecia que eu estava dentro de uma prisão, sabe? Parecia que eu estava... Sabe, era muito ruim, foi muito ruim. E um dos maiores motivos de nós termos voltado para o Brasil foi esse. Foi esse sofrimento que eu comecei a enfrentar. Depois disso eu comecei a ter ajuda psicológica, comecei a dar uma melhorada e já começamos a pensar na nossa volta para cá, pensar no nosso retorno para o Brasil. Essa mesma época, era uma época de pandemia que nós estávamos vivendo, ainda estamos, mas era uma época muito pior. Aqui na nossa cidade começaram a morrer muitas pessoas conhecidas, pessoas próximas, e aquilo também começou a deixar a gente abalado, preocupado, né? A nossa família toda aqui, nós estávamos tão longe, aquilo começou também a gerar um conflito na nossa mente, pessoas morrendo aqui e a nossa família distante. E um dos motivos também da nossa volta para o Brasil foi que nós sentimos saudade da nossa família e ficamos preocupados com essa situação que estava acontecendo no mundo todo da pandemia. A saudade começou a bater da família, o desespero começou a bater por causa da pandemia. E uma outra coisa que começou a acontecer, que também começou a nos deixar muito chateados e angustiados, é a minha filha menor, a Isabela, ela começou a ficar muito tristinha. Ela começou a ir para a escola e ela começou a ficar muito tristinha, ficava só nos cantos, às vezes ela se escondia debaixo da cama. Em várias oportunidades ela começou a fazer xixi na cama. E isso começou a me deixar preocupado. Às vezes ela acordava de madrugada chorando, desesperada, dizendo que não queria ir na escola, que não queria ir na escola, e batia o pé e chorava, e quando ia na escola ela também começava a chorar desesperada. Ela entrava na escola depois que nós deixávamos ela lá, mas ela já saía de lá muitas vezes dizendo que não queria voltar. Teve uma vez que ela voltou da escola dizendo que havia comido sopa. E sabe, a nossa filha sempre foi um pouquinho complicada para comer as coisas, e ela disse que estava comendo sopa na escola. Tudo bem. Nós ficamos até felizes por isso, mas aí, no outro dia de madrugada, ela começou a chorar desesperada, que não queria ir na escola, e nós começamos a conversar com ela. Então ela começou a dizer que a mulher que dava as merendas, ela segurava a mãozinha dela assim, e ela fazia assim, falou que a mulher segurava a mãozinha dela e colocava sopa na boca dela. Eu falei, filha, mas você não queria comer a sopa? Não, ela segurava na minha mão e colocava na minha boca. E aquilo eu falei, será que isso é verdade? Será que ela está inventando? Eu falei, cara, eu acho que ela não é capaz de inventar uma coisa dessa e tudo mais. Enfim, eu sei que a coisa começou a ficar complicada e também nós começamos a perceber essa mudança na vida da nossa filha pequena e começamos a pensar, será que isso vale a pena mesmo? Será que isso é qualidade de vida? Sabe? E lá conversei com a professora, ela disse que não, que a mulher era gente boa, mas que ia prestar atenção e tudo mais. Mas até hoje, gente, até hoje, a nossa filha, quando você fala de Portugal, quando você fala de sopa, ela fala que a mulher segurava na mão dela, amarrava a mão dela assim, prendia a mão dela e colocava comida na boca. Até hoje ela fala do mesmo jeito e aquilo gerou um trauma dentro dela que até hoje ela lembra. Isso na verdade, agravou a nossa situação, complicou a nossa situação e o nosso emocional. E eu comecei a conversar com a minha esposa sobre os prós e os contras de morar em Portugal. E percebemos que naquele momento para nós não era viável continuar morando em Portugal. Primeiro por esses motivos que eu já disse, e também porque a minha esposa no momento não estava conseguindo trabalhar, tinha que ficar levando as crianças e trazendo da escola, não tínhamos ninguém para deixar elas, não tínhamos uma família próxima, não tínhamos, sabe, os avós que ficam com as nossas crianças hoje, não tínhamos ninguém, se precisássemos recorrer para alguém assim, tínhamos alguns amigos e colegas que estávamos fazendo, mas sabe, não chega nem próximo àquilo que nós temos aqui hoje, já tínhamos antes. Então para nós não era viável permanecer daquele jeito. Vivendo assim para comer e para pagar o aluguel e as contas de casa, nós também vivemos aqui dessa forma. O sonho nosso era sempre estar viajando, procurando alguma coisa para fazer, mas sabe, não tinha graça, porque estávamos assim bem sozinhos. Aqui no Brasil as nossas crianças brincam, vão para todos os lados, sabe, tem amiguinhos, não que lá não tinha, mas só que era da escola para casa. Aqui como a cidade é menor, elas brincam ali na praça que tem, encontram as amiguinhas, vão no aniversário, sabe, vão na casa uma das outras e tudo mais, tem os primos, tem os amiguinhos da escola, sabe, hoje a minha filha Isabela está indo na escola, está gostando, tá ficando muito bem. E quando eu voltei para o Brasil, eu ainda voltei bem abalado. E aqui a situação para mim ficou um pouco pior, porque a mudança já havia me abalado, e agora a volta me fazia sentir um derrotado. E eu fiquei num misto de sentimentos e pensamentos que agravou um pouco a minha situação emocional quando eu cheguei aqui no Brasil.
Mas graças a Deus, hoje eu estou 90% melhor, procurei ajuda, procurei tratamento e graças a Deus hoje eu estou muito bem, estamos trabalhando, estamos vivendo, sabe, as nossas filhas estão felizes, estão contentes, né? Nós não temos muitas coisas que tínhamos em Portugal. Por exemplo, eu vou fazer até vídeos mais pra frente sobre o que é melhor em Portugal, o que é melhor no Brasil e tudo mais, mas estamos felizes. Se um dia for da vontade de Deus que nós voltemos para lá, isso vai acontecer mais preparados e mais fortes. E a lição que eu compartilho com vocês é que eu creio que 50% do planejamento tem que ser financeiro, tem que ser estudar as localidades, as cidades, mas outros 50% é a preparação psicológica, é a preparação emocional. Prepare para ser resiliente, para ser forte, para superar as adversidades. Isso eu sei que tem que ter em todos os lugares, mas você mudando para uma outra nação, saindo da sua rotina, saindo do seu conforto, você vai enfrentar muitas outras coisas que talvez você não estava esperando. Então, se você tem certeza que é isso que você quer para sua vida, para sua família, se prepare psicologicamente e em frente, porque tudo passa, eu sei, tudo passa, as coisas melhoram, as coisas mudam, você tem que ser forte, sabe? Então, o problema de nós não termos ficado em Portugal, na verdade, não tem nada a ver com Portugal, com a cultura, com as coisas que eu estava falando no passado, em outros vídeos. Na verdade, eu não aguentei psicologicamente, eu não aguentei emocionalmente e isso me fez desistir. Eu creio que isso aconteceu com muitas pessoas já, sabe? Eu sei que muitas pessoas vão sem documentação, vão com criança, sabe? Então se prepare, gente, porque não é fácil, não é brincadeira, não é moleza, não tome uma decisão errada, se prepare de verdade. Eu admiro as pessoas que conseguem avançar, que conseguem ser fortes e resilientes, sabe? Eu tenho orado e pedido a Deus para que eu seja uma pessoa assim também, mas eu sei que eu só serei assim quando eu conseguir enfrentar as dificuldades e vencer. Eu sei que quando nós pedimos uma coisa para Deus, Ele nunca nos dá de mão beijada, Ele vai te colocar em uma situação para você enfrentar e vencer. Aquilo que nós podemos fazer, Deus não vai fazer por nós. Em todos os momentos nós precisamos e precisaremos ser fortes, temos que ensinar os nossos filhos que a vida não é fácil, que eles precisam ser fortes. E principalmente a coisa mais importante é deixar Deus, Jesus, conduzir a nossa vida. Tá bom, pessoal? Então, esse foi o maior motivo de nós termos voltado para Portugal. Eu abri aqui o meu coração para vocês, para ajudar vocês, para você se preparar e para que Deus abençoe a sua vida nesse propósito de mudança que você tem e que você não mude por acaso, que você seja uma bênção por onde você passar. Graças a Deus nós fizemos amizades lá, nós abençoamos a vida de pessoas e até hoje nós falamos com pessoas lá de Portugal, inclusive portugueses. E o meu maior sonho era ser ainda mais bênção naquele país, ainda ajudar aquele país, aquela nação. Não foi dessa vez, mas como eu disse para vocês, quem sabe um dia. Eu não sei se você que está me assistindo já passou por essa situação, se você já enfrentou esse problema em uma imigração, em uma mudança de país, ou está enfrentando esse problema. Se você passou ou está passando, se você venceu ou se você desistiu, se você está passando, eu gostaria que você comentasse aqui embaixo, deixasse aí o seu relato, que eu quero saber, eu quero conhecer se foi apenas eu que passei por isso ou se existem outras pessoas que também passam por isso, tá bom? Então se você também não é inscrito no canal, se inscreva, deixa o seu like e compartilhe esse vídeo com as pessoas. Um grande abraço, que Deus abençoe você e sua família. Até mais.